Vamos seguir com a nossa dinâmica agora com o casal que deixou sua marca no apelido, pelo menos, que é o Casal Bilu. Casal Bilu, Fran e Júnior, por favor, assumam lá o protagonismo, levem o livro da história de vocês. Ordem de eliminação. Terceiro, como foi parar na DR? Perdedor da prova dos casais. Vitórias em provas dos homens, 1 de 4. Vitórias em prova das mulheres, 1 de 4. Empatamos, pelo menos, né? Vitórias em provas de casal, 2 de 4. A gente mandava bem, né? A gente mandava bem. Mas... Saldo, 139 mil. Depois das estatísticas desse tempo, dentro da casa, fora da casa, deu pra chegar a alguma conclusão? Por que vocês foram eliminados? Cara, eu acho que a gente foi pro ADR num momento um tanto quanto conturbado aqui na casa, né? Que foi o embate principal que teve aqui dentro, que é Carol e Domini. Eu acho que isso pesou muito pra galera decidir lá fora em qual lado escolher pra votar. Então acho que isso deu uma diferença boa pra gente sair. Vamos rever um trecho da passagem dos Bilus aqui no jogo. Vamos lá. Desde o primeiro dia em que chegamos aqui, a gente foi bem tratado por todos, inclusive pelo Radamés e pela Carol. E a Francine tentou manipular o André para votar na Rai e no Vitor. Sério? E você sabe o que fez. Seja verdadeira. Fica esquerando. Entendeu? Que é isso? Cobra. Ah, tá. Mata. Entendeu? E é sobre isso. É sobre isso, vamos chamar outro casal que brilhou pelos apelidos Vidinha. Silvia e André, por favor. Afinal de contas, Bilus, é certo ou é errado combinar voto em reality, hein? Eu pensei muito antes de fazer isso. E fui eu que comecei essa combinação para proteger as pessoas da sala. Vocês sabem, já ficaram na sala, que quando a gente fica na sala, a gente tem mais a proximidade das pessoas que ficam ali na sala. Mas assim, de tudo assim, eu não me arrependo das coisas que eu fiz, das escolhas que eu fiz, das pessoas que eu me uni aqui dentro. E agora eu jogo para Silvia e André. Para vocês, Vidinhas, vale tudo no jogo ou não é legal combinar voto, não? Aqui dentro valia tudo. Agora só não valia me chamar de submissa e não valia também ficar reparando eu passar creminho no pé do meu marido e a forma que eu tratava ele. Tratar bem o meu marido não é nem jogo, é assim que eu trato ele Não, mas em casa. Silvia, você tá certa na tua vida aí com ele. Isso aí a gente nunca quis se meter nessa tua vida aí com ele. Mas aqui dentro, na tipo de participar, assim, das coisas, não que isso publicou. Não, mas você verbalizou isso em alguns momentos dentro da casa, inclusive no quebra-pau. Então você dizer que não quis se meter, eu discordo. Não, no relacionamento de vocês têm combinado de vocês. Mas você concorda comigo que você se meteu, mesmo que seja dentro do jogo? Ela se meteu e de verdade eu também acho que ela fez esse papel com você, mas é um combinado de vocês, tudo bem, cara, mas é a mas nossa ela visão. me trata assim na vida e eu trato ela e a visão de muitas pessoas na sala também. Mas a gente não tá nem aí com o que as pessoas acham. Pelo fato da gente fazer inúmeras coisas aqui dentro e você não ter a mesma movimentação. Mas o amor que a gente tem um pelo outro, cara, sobressai a tudo. Mas é um combinado de vocês, e tá tudo certo. E outra coisa, em relação a vocês falarem que a Silvia fazia e o André não fazia, cara, lavar banheiro não ganha programa, não. Pois é, verdade. Lavar o banheiro não compensa. Então é essa a conclusão que os casais chegaram nessa resenha maravilhosa. Então, Vidinhas, por favor, voltem lá. E agora, Fran Júnior, coloquem o livro aí no lugar do livro que vocês escolherem. Ai, André, olha, esse número nunca dá sorte pra ele, mas tudo bem. Ué, mas que número que é? Power Couple 7, meu número favorito é o 7. A gente era o casal 7, sabe que isso resultou no jogo? Nada. E a gente segue em frente com Bia e Gui. Por favor, podem se posicionar, levem um livro com vocês e vão ler aqui a história de vocês. Ordem da eliminação. Quarta. Como foi parar na DR? Perdedor da prova dos casais. Data, 29/5. Agora, deixa eu perguntar, analisando, né, depois que vocês saíram, quais vocês acham que foram os erros de vocês aí dentro e os acertos também? O que vocês fariam diferente se entrassem agora de novo no Power? O que faltou pra gente, olhando e analisando de fora, Foram os embates. Foram os embates. A gente foi acabar tendo um embate leve, mas um pouco tardio aqui dentro do jogo e eu acho que faltou um pouco. A gente até conseguia se posicionar, mas não de forma que era necessário aqui pra dentro do jogo. E na DR também, o que eu analisei vendo de fora, e como a casa estava um pouco dividida em alguns grupos, tinham dois casais do mesmo lado, né? Que era eu e o Everton e a Emily e a Bia. E aí acho que o público acabou decidindo por mandar só um de um grupo pra dentro da casa. E aí voltou Everton, Emily e Rafa Talira. Beleza, vamos rever um pedacinho dessa história então juntos.
A nossa opção hoje para casal biscoiteiro vai ser a Carol e o Rada. Não temos muitas trocas, mas também ao não mesmo temos nenhum tempo- embate não direto. temos nenhum embate. Só que em alguns momentos a gente acha que, principalmente no ao vivo, eu sei que é pra se defender, mas eu acho que vocês sempre querem ter a voz final. Algumas reações também, por exemplo, com a coisa que aconteceu essa semana, né, se não me engano, com o Domini. A reação, calma, não tô falando, não tô justificando, não tô botando nem certo e nem errado. Só tô falando que no momento que ele tava estressado, era um momento de raiva dele, não concordo com o momento dele, mas eu ouvi uma fala sua que foi, solta ele, deixa ele vir. A situação dele, a mesma coisa. Rada, a mesma coisa se fosse a situação. Eu queria ver se fosse com a sua esposa, Gui. Muito bem, a gente fofoca junto aqui também. Você acha o quê? Que a gente fica aqui surdo? Não, a gente fofoca também. Carol e Radamés, podem se posicionar pra gente falar desse embate também dos biscoitos. Big, por que vocês acham que o Radamés agiu errado ali naquela discussão da Carol com o Domini? Vocês continuam achando isso? Eu em nenhum momento compactuei com esse tipo de agressão que o Domini teve aqui dentro. Eu expliquei isso aqui dentro, só que não ficou muito bem explicado e lá fora eu deixei muito claro. O que eu expliquei ali na situação é que, por exemplo, se fosse eu, como até você perguntou ali, se fosse eu naquela situação, cada um reage de uma forma. Eu apenas sairia de perto para Bia não ficar ouvindo aquelas palavras de baixo calão, aquelas palavras agressivas que poderiam deixar ela um pouco magoada, um pouco triste. Você realmente teve uma reação diferenciada E a ali, gente você até levantou. entende que talvez foi uma proteção, uma forma de proteção Uma sua. forma de proteção sua. Agora, vendo depois de fora. E na situação, quando você levantou, você falou com ela, eu vi que a Carol estava tranquila. Quando eu levei o Domini lá pra dentro pra poder conversar com ele, foi a forma que eu achei de apaziguar o lado mais explosivo da situação lá dentro. Eu entendo e eu entendi a sua fala, tá? Não tô falando que você Sim. concorda com o Domini, com o que ele fez, não. Falou que Eu só concorda achei na estranho Maluco. no quebra-power que a dinâmica era... Quem você acha mais Quem biscoiteiro? acha mais biscoiteiro, Biscoiteiro. você podia ter falado tudo sobre mim e a Carol, mas menos aquilo ali. Entendeu? Porque eu tive uma reação a partir de uma ação agressiva de uma outra pessoa, de um outro cada um homem. tem uma reação. E ali no momento, você vai julgar o que eu falei a partir do que o Domini estava fazendo. Então, assim, era melhor ter deixado passar despercebido. A gente assim, acha, não Gui, fala nada. Não, assim, tudo a bem, gente... entendeu? Beleza. Aí você ainda falou assim, não tem certo, não tem errado. Lógico que Nesse quebra-pau, eu deixei claro que tinha errado e eu não tinha concordado com a situação. Não tem certo não nem tem errado. certo. Naquele dia você falou, não tem certo, nesse- não tem errado. E eu falei, solta ele. Inclusive, a Adriana fala o tempo todo, meu marido não é agressivo. Não, tipo assim, ele não ia fazer nada, não é, Domi? Não ia fazer nada, não parecia que ia fazer alguma coisa. E ao contrário da tua percepção, eu estava tranquila porque eu sou uma pessoa estável emocionalmente. Mas dizer que eu nem estava magoado, mais uma vez você mete os pés pelas mãos. Você acha que a Bia... Você falou assim, a Carol estava ali, ela estava em pé, ela estava de boa, não estava nem Eu falei que magoada. aparentemente você estava tranquila. Aparentemente. Não, você falou sobre eu não ter sentido. Não, eu falei que aparentemente você não estava sentindo. Eu falei que aparentemente você A gente estava olhando tranquila. pra vocês, Acabou vocês de falar. estavam tranquilos. Eu não consigo ler tua mente e saber o que você está pensando Gui, na hora. Eu não só disse, precisa, aparentemente Gui, você está tranquila. Não precisa Gui, não ler a precisa minha ler. mente. Basta tudo alguém bem. te chamar de... Aparentemente. programa ao vivo onde eu tô- Mas aparentemente vocês não estavam tranquilos, vocês falaram isso agora. Aparentemente, A gente estava equilibrado, a gente não estava ali equilibrado não e tranquilo sentido. é diferente. Então, assim, na boa, a gente acha que você foi muito infeliz quando você foi levar esse tema pra dentro do quebra-pau. E aí veio o nosso único Quando eu coloquei embate. quando eu coloquei esse tema, eu me coloquei no lugar de vocês, não coloquei no lugar do Domi, porque eu jamais teria aquele tipo de atitude que ele teve agressiva. Você trouxe aquele assunto como se, no teu ponto de vista, então, aquela atitude do Rada foi como se ele estivesse querendo biscoito, porque a dinâmica era sobre quem é biscoiteiro. Agora, eu te digo, ele teve a reação mais calma, educada e tranquila que qualquer um dos outros maridos aqui poderia ter diante de uma mulher que está sendo agredida naquele nível. Então, assim, não vale a pena você querer julgar a reação dele. Tá certo, gente. Casais, obrigada. Pode sentar, Carol e Radamés. E Bia e Gui podem escolher um número. Obrigada.